Prepare-se para conhecer uma revolução tecnológica na prática de raquianestesia. Protagonizando a história da anestesiologia brasileira mais uma vez, não somente como a empresa líder na produção e distribuição de medicamentos, mas também como laboratório farmacêutico nacional que mais investe e contribui para a formação, o aperfeiçoamento técnico-científico e o desenvolvimento profissional dos médicos anestesiologistas do país, o Cristália, sempre um passo à frente, criou o SINRAC, o primeiro simulador de raquianestesia do mundo. O SINRAC não é apenas um simulador, é uma ferramenta inovadora e avançada de treinamento médico que integra tecnologia de ponta para elevar a prática da anestesiologia a um novo patamar. O SINRAC tem como proposta a formação e a prática clínica dos médicos residentes em anestesiologia, oferecendo uma experiência imersiva e tecnológica que permite aprimorar técnicas e avaliar performances para o treinamento de raquianestesia em um ambiente seguro. Através de diversos cenários e da possibilidade de repetição dos procedimentos, o SINRAC é a ferramenta ideal para o treinamento da aplicação de raquianestesia, enriquecendo e aperfeiçoando a jornada de aprendizado. O Cristália tem orgulho em desenvolver ações e projetos como o SINRAC, que não apenas demonstram nosso compromisso com a excelência e inovação, mas também reafirmam nossa missão de contribuir para a evolução da medicina e para a melhoria das condições de saúde da população brasileira, proporcionando acesso a produtos de qualidade e salvando vidas. SINRAC, simulador de raquianestesia. Cristália, sempre um passo à frente. Obrigado pela atenção. Pessoal, boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa sociedade. Eu sou o Dr. Arthur Ruzon, médico anestesiologista. Atualmente faço parte da nossa diretoria. Esse tema importante. Boa aula para todos. Obrigado, doutor. Obrigada pela apresentação. Tem aqui, obrigada. Obrigada pelo convite, é uma honra para mim estar aqui falando, né, como cardiologista, ou barrar a cirurgia, ficar solicitando exames a mais, ou atrasar a cirurgia sem que isso tenha algum impacto prognóstico. O fluxograma geral, então, o primeiro passo aqui talvez é reconhecer se há uma condição instável. Então, se o paciente tem alguma condição instável, é sugerido adiar e estabilizar primeiro o paciente, se não, prosseguir. Depois, identificar qual é o risco da cirurgia. A gente sabe que existem cirurgias que são de baixo risco, intermediário ou alto risco. E, em seguida, avaliar o risco clínico do paciente. A gente tem algumas ferramentas que eu vou discutir adiante, lembrando sempre de avaliar a capacidade funcional e, em idosos, a fragilidade. Cirurgias de emergência, então, a cirurgia vai acontecer diretamente com, talvez, estratégias de cardioproteção, sem exames que possam atrasar a cirurgia. Algumas condições graves ou instáveis, né, se presentes em cirurgias eletivas, é sugerido adiar e estabilizar primeiro. Então, aqui talvez sejam os red flags aí para os cardiologistas, identificar se há uma síndrome coronariana aguda, alguma doença instável da aorta, se o paciente tem edema agudo de pulmão, se está em choque cardiogênico, tem insuficiência cardíaca em classe mais avançada, angina em classes avançadas, se tem alguma valvopatia, taquicardia, bradiarritmias, fibrilação atrial, se está com uma hipertensão não controlada. Então, em seguida, nós vamos para o risco intrínseco do procedimento. Então, a probabilidade de morte cardiovascular, infarto ou AVC em 30 dias. Alguns procedimentos são considerados de baixo risco, então, procedimentos de mama, dentários, cirurgias ginecológicas menores, e outros procedimentos são considerados de alto risco, como grandes transplantes, transplante de fígado, transplante pulmonar, a cirurgia de revascularização periférica que é aberta, angioplastia de carótida sintomática, e outras cirurgias são consideradas de risco intermediário. Essa tabela consta na diretriz e é de fácil acesso a todos.
Daí nós vamos para as variáveis do paciente. Então, a gente sabe que existe o índice de risco cardíaco revisado, que é o famoso score de Lee. Ele analisa a história de doença coronariana, a história de insuficiência cardíaca ou doença cerebrovascular, a creatinina maior que 2, se é uma cirurgia intraperitoneal ou vascular, ou se é um paciente diabético insulino-dependente. Temos ainda a HALB-RAS2, que é uma variável da Universidade de Beirute, dos Estados Unidos, que é muito parecida, mas tem alguns detalhes diferentes. Ela leva em consideração, então, o histórico de doença cardíaca, se há sintomas de angina ou dispneia, a idade maior que 75 anos, se o paciente tem anemia, com hemoglobina menor que 12, se a cirurgia é uma cirurgia vascular arterial ou cirurgia de emergência. Cada uma dessas variáveis recebe um ponto. E, baseado nessa análise, pacientes que são considerados de baixo risco, se tem 0 ou 1 pontos. São pacientes de alto risco, se pelo score de Lee ele tem de 3 a 6 pontos, ou pela HALB-RAS2 de 4 a 6 pontos. E os demais são considerados de risco intermediário. Então, só lembrando aqui alguns pontos de diferenciação, com relação à história da doença cardíaca, o score de Lee, ele avalia critérios para doença coronariana, como infarto, prova funcional positiva, presença da angina. E a HALB-RAS2, ele avalia ainda critérios para insuficiência cardíaca, se o paciente é revascularizado, tem fibrilação atrial ou alguma valvopatia. Novamente aqui o índice de Lee, né? Cada parâmetro aqui ganha 1 ponto, podendo gerar um Lee 1, Lee 2, Lee 3 ou Lee 4. Não há evidência de superioridade de um algoritmo em relação aos demais. Nós precisamos avaliar a experiência do examinador, né, que vai colocar em prova a estratificação. Lembrando que o score de Lee é validado na nossa população. Ele estima o risco de infarto, edema agudo de pulmão, BAVT e parada cardíaca nos primeiros 30 dias após o procedimento cirúrgico. E o HALB-RAS2, ainda, apesar de não validado na nossa população, também estima o risco de infarto, AVC e óbito também nos primeiros 30 dias após a cirurgia. Existem algumas limitações, né, dessas estratificações. Por exemplo, pacientes que têm baixa capacidade funcional, provavelmente por não atingirem o limiar para deflagrar alguns sintomas, e são justamente os pacientes de pior prognóstico. E também algumas cirurgias vasculares, ela perde a acurácia. Existem outros índices validados, né, menos utilizados, mas também possíveis de serem usados. Então, novamente, a escolha do índice, ele deve levar em consideração a experiência do avaliador, se é uma cirurgia vascular ou não. Lembrar que o tromboembolismo venoso, que é muito prevalente e prevenível no período pré-operatório, não está contemplado nesses índices e merece uma abordagem dedicada. Agora, com relação à capacidade funcional. A capacidade funcional, ela prediz mais complicações do que muitos exames. Então, pacientes com baixa capacidade funcional, menos de 4 metros, ou incapacidade de subir 2 lances de escada, têm maior chance de complicações no período pré-operatório. Ela pode ser avaliada de uma maneira objetiva, pelo teste ergométrico, mas nem sempre isso é possível ou desejável, ou pela história clínica mesmo. Então, tem uma classe de recomendação 1B, determinar a capacidade funcional de todos os pacientes que vão ser submetidos a uma cirurgia de risco intermediário ou alto. Com relação à fragilidade, a fragilidade não é apenas a idade avançada, é a redução da reserva fisiológica e da capacidade de responder ao estresse cirúrgico. Então, há um risco aumentado de mortalidade e outros diversos desfechos adversos, como internação hospitalar, menor capacidade funcional e pior qualidade de vida. No Brasil, a fragilidade é muito prevalente, em torno de 9% em pessoas com mais de 50 anos e 16% em pacientes de 65 anos ou mais. Não existe um consenso único de como avaliar essa fragilidade. Ela pode ser classificada a partir de vários focos, desfechos, né, físico, cognitivo, psicossocial e nutricional. Então, pacientes frágeis têm maior risco de complicações no período pós-operatório, como infecção, delírio, insuficiência renal, arritmias cardíacas, infarto e problemas relacionados à cicatrização. Aqui são alguns exemplos de instrumentos disponíveis para avaliação da fragilidade.
Talvez o mais utilizado é o Clinical Frailty Scale. Estão me ouvindo? Essa é uma análise de fragilidade. Aí, obrigada. O paciente pode ser... Oi. O paciente, então, pode ser classificado como frágil, pré-frágil ou robusto. Uma outra ferramenta muito utilizada pelos cardiologistas é a escala Frail. É muito simples, é um questionário bem fácil de responder. Ele leva em consideração, então, a fadiga. Você pode perguntar para o paciente, você está cansado, fadigado, sem energia? Se a resposta for sim, ele ganha 1 ponto. Leva em consideração a resistência. Se o paciente é incapaz de subir 1 ou mais lances de escada, também ganharia 1 ponto. A deambulação, se o paciente é incapaz de caminhar 1 ou mais quarteirão, também ganha 1 ponto. Com relação a doenças, se ele tem mais de 5 doenças crônicas, e se o paciente está perdendo peso. Então, se ele perdeu mais de 5% do peso corporal nos últimos 6 meses, que não seja de propósito, também perde 1 ponto. A somatória desses pontos pode classificar se o paciente é frágil, pré-frágil ou robusto. Lembrar, então, que a fragilidade, nem todo paciente de alto risco é aquele com doenças cardíacas graves. Muitas vezes, o maior risco do período perioperatório é a fragilidade e a baixa reserva fisiológica do paciente. Então, aqui, só para fixar, para não esquecer, a capacidade funcional, a gente deve sempre questionar se o paciente consegue subir 2 lances de escada. Se ele tem mais de 4 metros, se ele tem uma capacidade preservada, consequentemente, menor risco. Se ele não consegue atingir 4 metros, ele é um paciente de risco aumentado. E aí, sim, devemos considerar alguns exames complementares. E com relação à fragilidade, então, avaliar rotineiramente em idosos em cirurgias de risco intermediário ou alto por esses instrumentos já validados. A combinação, então, da classe funcional e daquelas ferramentas clínicas aumenta a acurácia preditiva de eventos no pós-operatório. Agora, com relação aos exames complementares, o eletrocardiograma é muito importante, principalmente para avaliação comparativa no perioperatório. Então, ter um eletro basal do paciente é importante, caso ele venha a descompensar no primeiro pós-operatório, no segundo, para a gente comparar. Lembrar que o eletro ele tem muitos resultados falsos positivos. Em torno de 50% de indivíduos com mais de 40 anos têm alguma alteração no eletro. Então, considerar essas alterações e contextualizar. Então, a recomendação para solicitação de eletrocardiograma é pacientes que já tenham histórico ou alguma normalidade no exame físico que sugerem doenças cardiovasculares. Aqueles pacientes que vão ser submetidos a cirurgias de risco intrínseco ou complicações de risco cardiovasculares intermediários ou alto. Pacientes com diabetes, pacientes obesos e maiores de 40 anos devemos considerar. Aqui, novamente, a tabela, então, que eu havia comentado. Em resumo, decidi se eu vou solicitar o eletrocardiograma, e aqui um parênteses. Nós acabamos solicitando de rotina o eletrocardiograma muito mais para pensando na parte jurídica mesmo, de proteção jurídica, do que por recomendação mesmo dos guidelines. Se a gente for seguir exatamente aqui, talvez metade dos procedimentos que vocês vão estar presentes não precisaria, mas a gente acaba solicitando por excesso de zelo mesmo e por proteção nossa mesmo. Então, a gente pode fazer algumas perguntas. Sintomas e exame físico. A suspeita de doença cardiovascular, com relação ao risco clínico, através daqueles scores, isso é um risco intermediário ou alto? E o risco da cirurgia é intermediário ou alto? Se as 3 respostas forem não, o eletrocardiograma não agrega valor e pode até atrapalhar, gerando achados inespecíficos. Com relação ao ecocardiograma, a diretriz recomenda não fazer de rotina, apenas em casos suspeitos de cardiopatia. Então, pacientes com insuficiência cardíaca que não tenham sido avaliados no último ano por ecocardiograma, pacientes que têm alguma valvopatia, alguma prótese valvar, pacientes que não foram avaliados, né, no último ano, têm alguma cardiopatia. Então, ele contraindica realizar de rotina em indivíduos assintomáticos, sem suspeita de insuficiência cardíaca, doença valvar, ou que vão ser submetidos a uma cirurgia de risco intermediário ou baixo. E o teste ergométrico, então, cai mais ainda a indicação. Ele tem um baixo valor preditivo em algumas populações, tem chance de falsos positivos, e o resultado pode gerar algumas dúvidas e atrasar a cirurgia.
Então, nós só vamos solicitar teste ergométrico em pacientes que têm baixa capacidade funcional, ou que são de risco intermediário alto, ou que vão fazer uma cirurgia de risco intermediário alto, ou que tem alguma alteração. Com relação às provas funcionais, cintilografia miocárdica ou ecoestresse, da mesma forma. Não precisa solicitar se isso não vai mudar o desfecho ou se vai mudar a minha conduta. Então, não é recomendado solicitar de rotina, a não ser que o paciente tenha baixa capacidade funcional, se vai realizar uma cirurgia de risco intermediário ou alto e tem alguma condição cardíaca, e isso vai mudar a conduta. Então, aqui, novamente, uma tabela da diretriz, as indicações com relação aos exames complementares no pré-operatório. Então, o eletrocardiograma, se o paciente tem história ou exame físico que sugere alguma doença cardiovascular, se vai fazer cirurgias ou se são pacientes de risco pelo menos intermediário e diabéticos. Considerar em pacientes obesos e maiores de 40 anos. O ecocardiograma, então, eu vou deixar para solicitar em pacientes com insuficiência cardíaca conhecida ou suspeita, doença valvar conhecida e grandes cirurgias como transplante hepático. Algumas provas funcionais, se o paciente tem baixa capacidade funcional e risco intermediário, ou tem algum achado em outros exames, e o cateterismo, se eu estou desconfiando que o paciente tem uma síndrome coronariana aguda, de alto risco, tem alguma isquemia, tem assim, exames prévios. Aqui, novamente, isso que eu coloquei, considerar, né, com grau de recomendação. Agora, um pouquinho sobre algumas doenças específicas, pacientes com insuficiência cardíaca, né, os cuidados vão ser relacionados basicamente à volemia do paciente. A gente tem que evitar tanto a hipovolemia, que pode intensificar a hipotensão, e evitar a hipervolemia, que pode gerar congestão. Esse algoritmo, ele coloca como que a gente deve interpretar os pacientes com insuficiência cardíaca. Então, avaliar o ecocardiograma e a classe funcional. Pacientes que têm uma classe funcional 1 e 2, que estão otimizados no tratamento, eu posso seguir para a cirurgia. Pacientes em classe funcional 1 e 2, que não estão com o tratamento otimizado, eu posso postergar a cirurgia por pelo menos 3 meses e otimizar primeiro o tratamento clínico. Já pacientes mais graves, classe funcional 3 ou 4, que não estão com tratamento otimizado, é recomendado primeiro otimizar o tratamento clínico. E pacientes que não estão otimizados, falei o contrário, né? E pacientes que estão otimizados com o tratamento clínico, avaliar o risco e o benefício, lembrando que qualquer procedimento cirúrgico pode descompensar essa insuficiência cardíaca. E os pacientes que não estão com o tratamento otimizado, é recomendado primeiro otimizar o tratamento e postergar. Lembrando de manter todas as medicações de uso crônico do paciente no período pré-operatório, inclusive beta-bloqueadores, que é muito discutido isso nos congressos atuais, se mantém o beta-bloqueador, se retira, se muda a dose. A recomendação aqui da diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia é de não introduzir ou aumentar a dose do beta-bloqueador por um período de 7 dias da cirurgia. Então, se for necessário, otimizar a dose com um intervalo de 7 dias da cirurgia. Aqui, então, com o grau de recomendação, ele diz que a gente tem embasamento para postergar algumas cirurgias eletivas em pacientes com insuficiência cardíaca que não estão com o tratamento ainda otimizado. Manter todas as medicações de uso crônico e, se for necessário, interromper algumas medicações, reintroduzi-las assim que possível e manter o uso do beta-bloqueador no período pré-operatório. Com relação à hipertensão arterial, a gente não tem evidência concreta da existência de relação da medida da pressão com o momento, com as complicações, mas talvez com as lesões de órgão-alvo. As cirurgias devem ser evitadas se o paciente está com a pressão acima de 180 por 110. Lembrar aqui que o manejo da hipotensão é tão desafiador quanto da hipertensão. Então, evitar a hipotensão, isso é um fator de mau prognóstico e confere aumento do risco de mortalidade, talvez pior do que a hipertensão. Também aqui, então, recomendado adiar a cirurgia se o paciente está com a pressão 180 por 110, otimizar a volemia do paciente, evitar a hipotensão, né, e pacientes com suspeita de hipertensão secundária, recomenda-se a investigação e reintroduzir a terapêutica antihipertensiva tão logo que possível. Com relação às medicações, o manejo das medicações no perioperatório, então, basicamente manter
as medicações de uso crônico, né? Exceto IECA ou BRA, individualizar, de repente suspender se o paciente está muito hipotenso. Aqui é interessante colocar sobre o AS. O AS, quando usado em prevenção primária, a gente pode suspender 7 dias antes da cirurgia e não precisa mais introduzir, porque isso está caindo por terra. Nos últimos congressos de cardiologia, não estamos mais recomendando o uso de AS em prevenção primária. Então, antigamente, o paciente, só o fato dele ser hipertenso, diabético, já ganhava um AS. Hoje em dia, a gente vê que não tem mais benefício. Então, se a gente pegar esses pacientes usando AS como prevenção primária, que não tenha tido um evento, não seja coronariopata, a gente pode suspender e não precisa mais introduzir. Se o paciente está usando AS em prevenção secundária, se já é um coronariopata, já fez uma angioplastia, a gente pode manter durante o período perioperatório, exceto cirurgias que tenham hemostasia difícil, como neurocirurgias e RTU de próstata, que aí é recomendado suspender 7 dias antes. Aqui, novamente, né, enfatizando, o uso do beta-bloqueador deve ser mantido, se for mexer na dose, com um período de 7 dias antes do procedimento. Com relação às estatinas, manter. Pacientes que já usam estatina, continuam usando. Pacientes que vão ser submetidos a cirurgias vasculares, que não usam estatina, muito difícil disso acontecer, mas é recomendado usar. Né? E pacientes que vão fazer, então, cirurgias vasculares eletivas com algumas doenças, é recomendado que ele use, sim, estatina como proteção e efeito pleotrópico em placa. Com relação aos antiagregantes plaquetários, então, o paciente que usa AS em prevenção primária, posso continuar com AS, né? Mas se ele tem vai fazer uma cirurgia de risco hemorrágico elevado, a gente pode suspender 7 dias antes. Pacientes que usam clopidogrel, suspender 5 dias antes. E prasugrel, que é o ticagrelor, 5 dias antes. E prasugrel, 7 dias antes da cirurgia. Então, aqui também não é recomendado utilizar aqueles testes de agregação plaquetária. A gente pode, aqui no manejo da dupla antiagregação plaquetária, manter a dupla antiagregação plaquetária, se o paciente vai ser submetido a cirurgias que não tenha comprovação de sangramento, né, na vigência de baixo risco de sangramento, se for suspender nesses prazos que eu comentei. Então, aqui 2 pontos críticos, né, voltando sobre a pressão arterial. Esse valor de 180 por 110 é um red flag, aí suspender a cirurgia, adiar, estabilizar, reduzir a pressão arterial, cuidar com a hipotensão, isso pode ser talvez tão perigosa ou mais, né, aumenta a mortalidade. E agora, com relação à dupla antiagregação plaquetária em pacientes que foram submetidos ao stent. Então, se o paciente foi submetido ao implante de um stent de maneira eletiva, a recomendação é manter por pelo menos 6 meses o AS e o clopidogrel. Se ele precisa fazer a cirurgia num período menor, com um grau de recomendação menor, mas ainda assim possível, suspender de 3 a 6 meses. Se o paciente teve uma síndrome coronariana aguda, teve um infarto e precisou receber um stent, é recomendado que ele use a dupla antiagregação plaquetária por pelo menos 1 ano. E se for muito necessário fazer qualquer outro tipo de procedimento que precise interromper, com um grau de recomendação menor, mas ainda assim possível, num período de 6 meses a 12 meses. E se a cirurgia não pode aguardar, é sugerido realizar num centro com uma retaguarda de hemodinâmica preparada para qualquer intervenção de urgência. Com relação aos anticoagulantes, então, se o paciente usa, por exemplo, varfarina, vai ser submetido a uma cirurgia de emergência, a gente pode analisar a reversão do efeito do anticoagulante. Se não é uma cirurgia de urgência e o procedimento pode ser feito na vigência de anticoagulação, vou checar o RNI e seguir com o procedimento. E se o paciente vai fazer a cirurgia na vigência da anticoagulação, eu preciso determinar o risco trombótico. Então, pacientes de baixo risco, eu não preciso fazer ponte com heparina. Pacientes de alto risco, que são aqueles pacientes com fibrilação atrial, com um CHADS elevado, tem tromboembolismo venoso recente, prótese valvar mecânica, é recomendado fazer ponte com heparina. E pacientes de risco intermediário, eu vou analisar cada caso. Aqui é interessante colocar, que talvez contraintuitivo, mas, por exemplo, pacientes que estão usando os novos anticoagulantes, como o rivaroxabana, o apixabana e dabigatrana. Pacientes que têm função renal normal,
a gente pode suspender um dia antes do procedimento e retornar o uso desses anticoagulantes no dia seguinte. Isso é contraintuitivo, porque veja que eu falei que o AS a gente tem que parar 7 dias antes, né? E os anticoagulantes, para a maioria dos pacientes, 1 dia ou 2 dias antes já é suficiente, né? A dabigatrana, eu preciso avaliar o clearance de creatinina para determinar se ele posso suspender 2 dias antes da cirurgia ou 4 dias antes. Então, a maioria dos procedimentos de baixo risco, procedimentos odontológicos, dermatológicos e endoscópicos de baixo risco, eu posso manter a dupla antiagregação plaquetária sem problemas. Agora eu vou falar um pouquinho sobre alguns biomarcadores. Quando solicitar, então, o BNP e o NT-proBNP, a recomendação é que eu solicite um BNP ou um NT-proBNP em todos os pacientes maiores de 65 anos. Ou aqueles entre 45 e 64 anos com alguma doença cardiovascular estabelecida ou fatores de risco já conhecidos. E com relação à troponina, a dosagem da troponina no pré-operatório, no primeiro e no segundo operatório, é recomendado para aqueles pacientes de risco intermediário alto, né, e que vão ser submetidos a cirurgias de risco intermediário alto. A realização do eletrocardiograma também. E o pós-operatório em UTI, por 48 horas, é recomendado também em pacientes de alto risco de complicações que vão ser submetidos a cirurgias de risco intermediário alto. Eu não preciso dosar troponina ou ficar fazendo eletroseriado em pacientes que são de baixo risco. Então, aqui tem um resumo, né? Pacientes de alto risco pelos scores, monitorizar o paciente e sugerido UTI por 48 horas. E aqui é recomendado a dosagem de fazer o eletrocardiograma e a troponina no pré-operatório, no primeiro e no segundo pós-operatório. Pacientes de risco intermediário, então, monitorizar e considerar ir para a UTI por 48 horas, dependendo de cada caso. Pacientes de baixo risco, não é recomendado. Então, aqui, só para enfatizar, com relação ao BNP, solicitar sempre para pacientes com mais de 65 anos, aqueles que têm doença cardiovascular estabelecidas maiores de 45 anos. E a troponina, ela é muito importante, e aqui eu não me aprofundei nesse assunto, porque no congresso um outro colega deu uma aula inteira sobre infarto no período perioperatório, mas a troponina aqui é interessante porque muitas das vezes o paciente está ainda sob efeito de medicação, ele não refere dor torácica clássica. Então, o diagnóstico de infarto no período pós-operatório é bastante desafiador. Então, muitas vezes o paciente não tem a clínica, o eletro também tem baixa sensibilidade e o infarto tipo 2, às vezes, é diagnosticado só nesse controle de rotina de troponina no primeiro e no segundo pós-operatório e muda muito o desfecho dos pacientes quando identificado precocemente. Então, esse algoritmo, né, voltando em tudo isso que nós já discutimos, primeiro eu vou avaliar, é uma cirurgia de emergência? Se for uma cirurgia de emergência, eu vou prosseguir para a cirurgia com algumas estratégias de cardioproteção. Se não for uma cirurgia grave ou instável, se o paciente tiver alguma condição instável, eu vou adiar o procedimento e estabilizar primeiro o paciente. Se não for uma cirurgia se o paciente grave ou instável, eu vou fazer uma estratificação de risco com esses algoritmos que eu já discuti e estabelecer se é um paciente de baixo risco, intermediário ou alto risco. Pacientes de risco intermediário ou alto, eu vou dosar a troponina, fazer o eletrobasal e otimizar toda a terapia, né? E os pacientes que são de baixo risco, a gente pode prosseguir para a cirurgia sem esse cuidado. A diretriz, então, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela recomenda esse grupo que se chama Perioperative Risk Team, um time composto de cardiologistas, anestesistas, cirurgiões, hemodinamicistas, outros especialistas, com o objetivo de reunir todas as informações dos pacientes, a cirurgia, o prognóstico, qual o tipo de cirurgia, para determinar qual o melhor momento para a intervenção, analisar sempre o risco-benefício, né, de forma compartilhada com os familiares e com o paciente. Ele sugere registrar essas reuniões em vídeo para uma segurança jurídica, né? E isso melhora os desfechos e melhora a relação médico-paciente, né? Deixa o paciente bem ciente de todos os riscos. Aqui eu coloquei só para acrescentar, né? Essa é uma análise mais dos anestesistas, né? O ASA,
que a gente também pode avaliar. Vocês conhecem bem a paciente de asa 1, normalmente são aqueles pacientes mais saudáveis, por exemplo, um adulto que não tabagista, que não consome bebida alcoólica. Paciente de asa 2, aquele paciente que tem alguma doença sistêmica, né, que pode não estar relacionada com o motivo da cirurgia, então pacientes tabagistas, etilistas, obesos, diabéticos, com doença pulmonar leve. Pacientes asa 3 são aqueles com algumas doenças mais graves, né? Por exemplo, pacientes com doenças moderadas, com diabético não controlado, obeso, com dependência de álcool, marca-passo. Pacientes com asa 4 são condições clínicas de risco de vida, né? Por exemplo, o paciente acabou de ter um infarto, está chocado, séptico. E paciente asa 5 são aqueles pacientes com indicação de cirúrgica como último recurso. Paciente asa 6 seria aquele paciente em morte cerebral já, doador de órgão. Aqui está a tabela com mais detalhes. Só a mensagem, então, que eu gostaria de destacar: a avaliação pré-operatória não é uma burocracia, é uma estratégia de segurança. O objetivo não é cancelar a cirurgia, mas reduzir o risco modificável. Lembrar que a hipotensão mata tanto quanto a hipertensão no pré-operatório, né? Lembrar também que a gente não precisa solicitar eletrocardiograma para todos, mas a gente acaba solicitando. Monitorizar, né, com troponina, pacientes de alto risco, o diagnóstico precoce pode salvar vidas. Tentar manter todas as medicações de uso crônico do paciente e o trabalho em equipe, cardiologistas, anestesistas, cirurgiões, para o melhor resultado do paciente. A avaliação cardiológica, então, não é pedir exames, é estimar o risco, otimizar o paciente e ajudar na tomada de decisão. É isso. Alguém quer fazer algum comentário, alguma dúvida, alguma coisa? Oi. Ótima aula, obrigado ali, doutora. A respeito de um paciente que teve um infarto recente, por exemplo, e está em uso de dupla antiagregação plaquetária, que tipo de estratégia a gente poderia fazer para conseguir fazer esse procedimento de emergência nesse cenário? Interna o paciente na UTI, começa a tirofiban, suspende a dupla antiagregação, teria alguma estratégia bem definida em diretriz ou na prática, assim? Ótima pergunta. Veja, como eu coloquei ali, né, em casos de síndrome coronariana aguda, o ideal seria manter por pelo menos 1 ano dupla antiagregação plaquetária. Cai um pouco o grau de recomendação, mas ainda é possível suspender em 6 meses. Mas digamos que ele tem uma emergência cirúrgica, precisa fazer algum procedimento cirúrgico, isso pode ser feito, considerar o paciente como de alto risco, né, internar em UTI, fazer com suporte de hemodinâmica, né, caso precise, e sabendo dos riscos para esse stent que ele acabou de colocar, né, que tem riscos. Então, tem que se discutir muito bem se é necessário mesmo a intervenção cirúrgica, se não dá para postergar, mas se for necessário, é possível que seja feito, sim. A gente tem drogas que consiga substituir ele, tipo, tiro o clopidogrel e deixo alguma outra droga ali, tipo endovenosa, que tem uma meia-vida mais curta e eu consigo suspender? A gente faz, né, heparina, a gente pode fazer clexane, sabe, mas isso é uma tentativa de proteção que a gente sabe que, pensando no stent, a gente precisaria de um antiagregante plaquetário mesmo, mas é uma estratégia possível fazer. Uhum. Obrigado. Imagina. Se ninguém quiser perguntar, eu acabei apresentando essa aula para um grupo de cardiologistas que estão estudando para a prova de título. E eles me pediram para falar sobre esse assunto, e eu peguei algumas questões que caíram na prova de título de cardiologia para aproveitar o caso clínico,
para a gente discutir aqui. Então, vou apresentar aqui para vocês. Um paciente de 72 anos, hipertenso e diabético, é avaliado em consulta pré-operatória para colicistectomia videolaparoscópica eletiva. Ele relata angina estável aos grandes esforços, controlada com antianginosos. No exame está estável, sem sinais de insuficiência cardíaca, o cirurgião solicita o parecer cardiológico para a estratificação de risco. Em relação à estratificação de risco cardiovascular desse paciente, qual a alternativa correta? Então, letra A, você indica a revascularização miocárdica profilática? Acho que ninguém aqui, né? Solicita um cateterismo para a estratificação anatômica da doença coronariana? Acho que um pouco invasivo, né? Solicita um teste ergométrico para avaliar a reserva funcional. Solicita um teste ergométrico para avaliar a reserva funcional independente da capacidade de exercício? Aqui é uma questão interessante, né? A gente pede teste ergométrico em pacientes de baixa capacidade funcional. Paciente que está andando, subindo escada, normalmente não vai precisar de teste ergométrico, a não ser que você queira investigar se ele tem algum possível isquemia, e o teste ergométrico é o pior deles, dos exames para avaliar isso. Então, talvez não seja essa a resposta. Letra D. Estimar o risco cirúrgico pelo tipo de procedimento e aplicar um score clínico validado, por exemplo, score de risco revisado, complementando com a avaliação da capacidade funcional. Acho que parece ser essa, né? E contraindicar a cirurgia devido à presença de angina, pacientes com múltiplos fatores de risco? Não. Então, que é a letra D mesmo, né? Estimar o risco cirúrgico, né, pelo tipo de procedimento e aplicar um score clínico validado. Próxima questão, um paciente masculino de 72 anos, hipertenso, diabético, tipo 2, com histórico de infarto há 3 anos. Apresenta-se para avaliação pré-operatória eletiva de artroplastia total de quadril. Encontra-se assintomático do ponto de vista cardiovascular. O eletro tem ritmo sinusal, sem alterações isquêmicas. O ecocardiograma tem uma fração de ejeção de 60%. Ele usa AS, atorvastatina, enalapril. Qual é a alternativa correta? A. Pacientes com limitação ortopédica, como no caso da artroplastia do quadril, a capacidade funcional deve ser estimada com base em dados clínicos, indiretos, e testes não invasivos podem ser considerados. Verdade, né? Aqui ele está pedindo a incorreta. Então, paciente que tem uma limitação ortopédica, isso foi motivo de debate lá no Congresso. Então, uma colega levantou a mão e falou, eu trabalho no hospital de ortopedia, a gente não consegue, ele não consegue subir escada, mas porque ele tem problema no joelho, ou porque ele tem um problema no quadril. Como é que a gente avalia essa capacidade, né, funcional? É interessante. A gente não tem uma resposta única de como avaliar. Isso a gente vai ter que fazer perguntas indiretas, se cansa no banho, se tinha muita falta de ar antes de evoluir para aquela condição ortopédica. E aí, nesses casos, se eu tiver um paciente de alto risco cardiovascular, alguns testes não invasivos podem ser considerados. Então, aqui a letra B. A ausência de sintomas e a função ventricular preservada excluem a necessidade de qualquer estratificação adicional? Não, né? Acho que aqui é interessante, paciente de risco intermediário, principalmente. C. Cirurgias ortopédicas de grande porte são classificadas como risco cardiovascular intermediário? Sim. A manutenção da estatina no perioperatório é recomendada, especialmente se o paciente tem histórico de doença aterosclerótica. Sim. O início de beta-bloqueadores não é indicado rotineiramente e deve ser reservado em casos específicos com risco elevado. Sim, parece isso. Essa é a resposta. Então, letra B está errado, porque esse é o paciente de risco intermediário, né? E aqui o último caso, de acordo com a terceira diretriz da avaliação cardiológica da SBC, o objetivo fundamental de avaliação pré-operatória é reduzir o risco de complicações perioperatórias em pacientes, por exemplo, entre aqueles com doença arterial coronariana. Assinale a correta quanto à recomendação de realização de teste não invasivo antecedendo a cirurgia não cardíaca. Então, quais desses pacientes a gente pediria alguma prova, algum teste não invasivo para avaliação funcional? Então, vamos lá. Homem de 72 anos, com história de diabetes tipo 2, angina estável, CCS classe 1, com indicação de correção de aneurisma de aorta abdominal. O que vocês acham?
Vocês pediriam algum exame para esse paciente? Eu pediria. É uma cirurgia de alto risco, né? O paciente é pelo menos de risco intermediário ali, e ele vai ser submetido a uma cirurgia de alto risco. Então, a gente precisa avaliar. Então, essa já é de cara a resposta. Agora, veja os outros casos, né? Mulher de 80 anos, com história de revascularização miocárdica há 10 anos, assintomática, com indicação de cirurgia de catarata. Cirurgia de catarata é campeão das avaliações pré-operatórias que demoram. Coitadinho dos pacientes. Às vezes, os pacientes demoram meses para conseguir uma cirurgia de catarata, daí vai no cardiologista, ele pede Doppler de carótidas, ecocardiograma, teste de esforço, ele perde a vaga, fica lá 6 meses para fazer esses exames. A gente está falando em SUS, assim, né? Então, paciente, mesmo que já fez revascularização, ela é assintomática e vai ser submetido a uma cirurgia de catarata, uma cirurgia de baixo risco. Então, não tem indicação de solicitar nenhuma prova funcional. Homem de 55 anos, com história de hipertensão, tabagista, angina classe funcional 2, com indicação de cirurgia para correção de dissecção aguda de aorta tipo A. Opa! Por que eu não vou pedir exame para esse paciente? Porque é uma cirurgia de emergência, justamente. Corre, vai resolver, vai operar essa dissecção tipo A. Não vai colocar o cara para fazer um teste ergométrico, pelo amor de Deus. Letra D. Homem de 68 anos, com história de angioplastia coronariana, implante de stent convencional há 2 anos por infarto. Ele pratica atividade física 3 vezes por semana, não tem sintoma e tem uma indicação de uma RTU de próstata. Precisa de alguma avaliação? O mais importante aqui, ele já falou, ele tem uma capacidade física muito boa. Então, não tem necessidade. Vou avaliar o quê? Né? Uma cirurgia que não tem necessidade de fazer nenhuma estratificação maior. E uma mulher de 50 anos, diabética tipo 2, com dor torácica atípica, com indicação de mastectomia parcial. Também é uma cirurgia de baixo risco, né? Então, não tem necessidade, aqui tem as justificativas ali das questões. Bom, gente, era isso que eu queria trazer para vocês. Ali tem meu contato, nem tem meu contato, tem o @ ali, mas a gente está à disposição para discutir. Eu costumo fazer muitas avaliações cardiológicas pré-operatórias, estou à disposição de vocês. Estava comentando, né? A gente faz cirurgias assim de urgência. O paciente vai operar depois de amanhã, não tem avaliação. A gente dá um jeito de fazer isso assim de uma maneira adequada, que coloque o paciente com segurança. Vocês são anestesistas, eu falo em nome dos cardiologistas aqui, a gente não quer brigar, impedir, cancelar, pelo contrário. A gente quer que a cirurgia aconteça e a gente quer que a cirurgia aconteça com segurança. Então, por isso, essas recomendações, tá bom? Estou à disposição, que vocês precisarem, tiverem mais alguma dúvida, mas agradeço o convite mais uma vez, viu? Novamente, mais uma vez, obrigado, Tayane. Tem mais uma pergunta, né, Tiago, que fizeram ali, porque a aula está no YouTube. Ah, tá. O Tiago vai... Doutora, a pergunta é a seguinte: não seria mais lógico suspender a última dose de antihipertensivos na véspera e otimizar a analgesia trans e pós-operatória? É um tanto estranho manter o uso e correr o risco de isquemia transoperatória. Ótimo, é verdade. Lembrar que o que é descrito nas diretrizes são recomendações, que muitas vezes não são exatamente o que nós fazemos na nossa prática clínica. Eu acho que cada serviço tem uma rotina, cada equipe cirúrgica tem uma rotina, mas eu concordo que se o paciente tem uma tendência a fazer hipotensão e ele está otimizado, a gente pode, de repente, suspender. Ali tem, inclusive, naquela tabela, né, a suspensão da medicação com uma reintrodução tão logo possível. Certo. Obrigado mais uma vez. Alguém mais tem alguma dúvida que gostaria de perguntar para a doutora? Então, obrigado primeiro pela presença, disponibilidade, excelente aula aí para nos prestigiar aqui na Sociedade Paranaense mais uma vez.
E vocês também, residentes, obrigado por participarem, estarem aqui. Acredito que a grande maioria dos R2 de Curitiba e da região metropolitana que estão presentes fisicamente, e também o pessoal do Paraná, do interior, que obviamente não conseguiriam estar aqui presentes, mas que a gente tentou fazer esse acesso para eles também participarem desse momento através do YouTube. Então, muito obrigado a todos e sejam novamente todos muito bem-vindos aqui à nossa Sociedade Paranaense de Anestesiologia. Obrigado. E agora, pessoal, tem um cafezinho ali para vocês aproveitarem. Obrigado.